Olha, estimado povo de Deus, que alegria podermos novamente, através deste meio, louvarmos ao nosso Deus, que é o Criador, o Redentor e o Santificador. Diz uma música o seguinte: olhos perdidos, procurando saídas, procurando respostas, porquês. De quem busca a verdade, longe da Escritura, o destino é continuar sem saber. Não faça perguntas onde não há respostas. Olhe para onde há salvação e solução. Olhe para o caminho, a verdade e a vida, e Cristo dentro do coração. Meus queridos, muitos buscam caminhos que não levam à salvação. Existe apenas um caminho que nos leva para o céu e nos dá a certeza do perdão: Cristo Jesus e sua obra. E este maravilhoso presente nós encontramos nas Sagradas Escrituras, onde nós temos a revelação completa da Palavra de Deus. Hoje, em nosso culto, vamos meditar sobre o que este livro sagrado nos ensina, através do relato dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Que Deus nos abençoe neste momento de culto. Amém. Iniciamos cantando o hino Cristo é a Resposta. Invoquemos o nome do Senhor. Nós iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós podemos esconder vários segredos, podemos esconder os nossos pensamentos e até mesmo podemos omitir os nossos planos do nosso próximo. Mas não podemos esconder de Deus nada de Deus, porque Ele nos conhece.
Antes que os nossos pensamentos se formem, Deus já os conhece. Antes que a nossa língua pronuncie uma palavra, Deus já conhece completamente esta palavra. Ele sabe também das nossas imperfeições e Ele quer que compartilhemos com Ele as nossas fraquezas para recebermos o perdão e o consolo de suas mãos. Por isso, meus queridos, arrependidos dos nossos pecados e confiantes no perdão conquistado por Cristo, vamos agora confessar todos os nossos pecados ao nosso Deus. Ó Santo Deus, que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, por palavras, ações e até mesmo por omissões. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Muitos pecados eu nem me lembro, Senhor, e muitos pecados eu conheço e lembro. E todos estes, Senhor, eu entrego a Ti, pois confio que podes me perdoar mediante a obra de Teu Filho Jesus. Por isso, eu te peço que me perdoes, por amor de Teu Filho. E pelo auxílio de Teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. O Deus que é misericordioso, meus irmãos, pela morte de Seu Filho Jesus Cristo na cruz, nós somos perdoados. Os nossos pecados são apagados nesta cruz. Agora, anuncia a todos os arrependidos o perdão e a liberdade em Cristo. A paz os acompanhe e os anime no viver, meus irmãos. Seus pecados foram perdoados em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos pegar as nossas Bíblias para a leitura do Salmo. O Salmo para o dia de hoje é o Salmo de número 116, do versículo 1 ao versículo 14. Faremos por divisão de versículos esta leitura. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu queria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nós louvamos ao nosso Deus com o hino Glória para Sempre, que se encontra no Cancioneiro Celebrai, número 46. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus.
A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 35. Perdão, do versículo 13 ao versículo 35. Assim diz o Santo Evangelho. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessemos em conjunto a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém. Nós louvamos ao nosso Deus com o hino de número 196 do Inário Luterano, Bom Jesus, eis-nos aqui. Que a instrução do Espírito Santo nos seja abundante, enquanto examinamos a Escritura, a fim de guardar o Evangelho da salvação em nossos corações. Amém. Quem de nós não se recorda de um professor querido, que marcou a nossa infância, adolescência ou vida adulta? Quem nunca sentiu felicidade ao ter os seus olhos abertos para o conhecimento, ou ao finalmente entender aquela matéria complicada, um texto difícil, ou uma fórmula matemática assustadora? E não me refiro só nas escolas e faculdades. Um professor pode ser encontrado em todo lugar. Trata-se daquele sujeito que se aproxima, às vezes sem que peçamos por ajuda, mas de boa vontade, enxerga a nossa frustração e nos auxilia e ilumina os nossos pensamentos. Um mestre passa por nossas vidas e deixa um legado. Torna-nos sábios e os seus conselhos e doutrinas permanecem conosco por onde quer que formos, pois a sua contribuição é tão impactante e valorosa que nos permite continuar a nossa busca pela sabedoria, mesmo sem a sua presença ao nosso lado. Pois bem, a palavra de Deus para este culto nos traz o relato de 2 discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús, uma aldeia a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, o Senhor lhes apareceu e andou com eles, embora não o tivessem reconhecido. Jesus, ao perguntar sobre o que discutiam, ouviu de suas bocas uma certa frustração, uma falta de entendimento sobre a Escritura Sagrada, que os levou a ficarem chateados pela morte daquele que, segundo entendiam, havia de libertá-los. Não é isso o que disseram, conforme o versículo 21?
Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Como se o Senhor não tivesse feito isso 3 dias atrás, na sexta-feira da paixão. Os 2 discípulos estavam magoados, porque não compreendiam a necessidade de o Messias sofrer, entregar-se à morte e ressuscitar, para de fato libertá-los da escravidão do pecado e da ira de Deus. A redenção de Israel, almejada por eles, na verdade aconteceu na cruz, não no campo de batalha contra os romanos. Afinal, para a conquista do reino dos céus, que era o que o Messias veio proporcionar para nós, para tal conquista, a guerra foi travada e vencida por Cristo no Calvário. E os seus inimigos não foram carne e sangue, mas o diabo e os seus aliados, sendo o principal dentre eles a morte. Por isso Jesus se aproximou dos discípulos como um bom mestre e começou a ensiná-los sobre tudo aquilo que deveria ocorrer com o Messias. A partir da sua instrução, ele lhes abriu a mente e os fez entender o que Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento, revelavam sobre o necessário sacrifício do Filho de Deus e sobre a ressurreição que haveria de suceder. Percebam que as palavras do professor Jesus foram importantes para levantar o ânimo daqueles homens, os quais não conseguiam encontrar paz depois de toda aquela agitação que ocorrera em Jerusalém e que resultou na morte do mestre deles. Ocorre que o Senhor lhes explicou tão claramente as Escrituras Sagradas que fez com que os seus corações ardessem durante o caminho, ou seja, que eles ficassem maravilhados com tamanho conhecimento, autoridade e verdade. Logo, bastante agradecidos, os discípulos convidaram o homem para ficar com eles naquela noite. Foi apenas então que, no momento da janta, os dois se deram conta que era o Senhor quem estava na presença deles. Quando abençoou e lhes entregou o pão. Finalmente eles reconheceram o Mestre e acreditaram no testemunho das mulheres e de Pedro, que já haviam visto Jesus ressuscitado. Diz a palavra que imediatamente Jesus se retirou dali, fazendo com que os discípulos voltassem correndo para Jerusalém, com o intuito de anunciar tudo aos apóstolos. Nesse sentido, a pergunta que podemos fazer neste momento é: por que Jesus saiu da presença deles tão abruptamente? Não há como saber ao certo a resposta. No entanto, vale ressaltar que os 2 discípulos já haviam tido a oportunidade de ouvir e entender a palavra de Deus para o seu consolo, bem como de ver aquela mesma palavra se cumprir diante deles. Jesus, o primogênito dentre os mortos, vive novamente para a glória do Pai. Percebam que este é o papel do professor na vida dos alunos. Ele os enche de sabedoria e lhes mostra o caminho para continuarem firmes na procura pela verdade, a fim de que não mais precisem da sua presença constante. De certa maneira, foi isso que aconteceu quando Jesus partiu e deixou a Escritura alumiada para os discípulos de Emaús, tal qual aconteceu quando Filipe explicou para o eunuco Isaías 53, batizou e logo saiu dali, desapareceu pelo poder do Espírito Santo, conforme está registrado em Atos 8, 26 a 40. Bem, e quanto a nós, querida igreja, o que podemos concluir de tudo isso? Ora, devemos saber que Jesus é o mestre das Escrituras, que ele é o profeta sobre quem o próprio Moisés, 1500 anos antes, havia ordenado que ouvíssemos e aprendêssemos dele. E mais importantemente, devemos saber que Jesus não apenas ensinou as Sagradas Letras, mas cumpriu-as, para que hoje tivéssemos a certeza da salvação através da sua obra redentora. Todavia, alguém ainda poderia questionar: mas se Jesus não está mais entre nós, fisicamente, quem virá nos assistir quando abrirmos a Bíblia para refletirmos no seu ensino? Ou quando precisarmos de entendimento
sobre o amor de Deus para as nossas vidas atribuladas pelo pecado. Em outras palavras, quem será o nosso professor das Escrituras? É como nós já ouvimos no sermão da semana passada. Jesus não abandona a humanidade, mas promete o envio do Espírito Santo, nosso grande mestre e bom consolador, como nós cantamos no hino 140 do Inário Luterano. É Ele quem dará testemunho para nós da vida que provém do Salvador Jesus, a partir do perdão de todos os nossos pecados e da reconciliação com Deus. É o Espírito Santo quem hoje nos ilumina com a doutrina do Senhor Jesus. É Ele quem explica e lê para as nossas almas entristecidas as passagens da Bíblia que trazem conforto e segurança da provisão divina. Além do mais, é este mesmo Espírito quem intercede e ora por nós, quando nem mesmo conseguimos pronunciar as palavras da nossa oração, seja por fraqueza ou pelo choro de não saber mais por onde recorrer para o alívio do nosso sofrimento. Por fim, é o Espírito Santo quem nos convence de que, apesar da ascensão e entronização de Jesus nos céus, que Cristo está verdadeira e incompreensivelmente presente em nossas vidas, pois esta foi a sua promessa aos discípulos e a nós, quando disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com estes dois incomparáveis professores da Escritura, a igreja sempre será alimentada e reanimada na certeza da graça do Pai, pois foi com este propósito que Ele enviou Jesus e o Espírito Santo ao mundo, a saber, para redimi-lo mediante a obra da cruz e para torná-lo crente nesta verdade. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Falemos com Deus em oração. Querido Pai Celestial, oramos a Ti porque és fiel em todos os tempos e lugares. Jamais fomos decepcionados e em todas as situações foste nosso ajudador e protetor. Cuidaste de nós e experimentamos as Tuas bênçãos no dia a dia. Não nos deixastes órfãos quando subiste ao céu. Cuidaste de cada um de nós com a palavra e com sua presença do Espírito Santo. Por isso, nós te louvamos e adoramos. Ó Deus, que fizeste grandes e preciosas promessas a todos os que confiam em Ti, concede que creiamos firmemente em Teu Filho Jesus Cristo, para que a nossa fé não seja reprovada diante desta pandemia que assola a nossa terra. Dá-nos a Tua paz e a Tua palavra, para confiar inteiramente no Teu poder. Ouve e atende o nosso brado de socorro que enviamos aos céus, em favor das milhares de pessoas que estão sofrendo e morrendo desta epidemia. Abençoa os recursos empregados para impedir o alastramento deste mal. Fortalece aos que se esforçam por curar e consolar os doentes. Auxilia aos que sofrem e restaura os abatidos. E aos que recuperaram a saúde, concede a graça salvadora e o consolo celestial que procedem de Cristo Jesus. E guarda-nos, Senhor, pelo poder de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Para encerrar este momento de culto e de adoração, nós louvamos ao nosso Deus com o hino de número 76 do Celebrai, do cancioneiro Celebrai, os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. As dores vêm e passam, os medos vêm e passam, as tentações também passam, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. Tudo passa, porque confiamos no Senhor. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, no seu trono reinará. A Nova Jerusalém é a cidade do meu Rei, meu Jesus, no seu trono reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará. Não haverá mais dores, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque o Cordeiro reinará.